Fala pessoal, tudo bem? Aqui estamos começando mais um MJ e olha que satisfação poder entrar na sua casa mais uma vez e trazer esse programa que tem sido um programa que tem edificado muitas vidas, muitas famílias em o nome de Jesus. E neste programa eu não estou sozinho. Primeiramente vou apresentar a Vitória. Muito boa noite, Vitória. Boa noite, pastor. Boa noite aos amigos de casa. Gente, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês e eu tenho certeza que este programa vai abençoar a sua vida, vai te edificar, então não perca, fica conosco até o final. E hoje nós temos um convidado, pessoal, que eu tenho certeza que a história de vida dele vai abençoar muitas canções. Nós estamos aqui com Douglas Borges. E olha, gente, que especial receber você aqui, Douglas, é um prazer. Ele é pastor, escritor, cantor e eu tenho certeza que ele vai edificar nossas vidas hoje. Olá, pessoal. Olá, Vitória. Olá, pastor Alan. Que honra estar aqui com vocês. É um prazer, um privilégio. O programa Movimento Jovem vai abençoado e tenho certeza que vai ser um bate-papo legal, muita adoração, muito louvor aqui também. Amém. Glória a Deus. Douglas, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente nessa noite de sábado, para o pessoal também conhecer um pouquinho da sua história e saber também daquilo que Deus ele tem feito sobre a sua vida. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, para quem não conhece ainda o trabalho do pastor Douglas ou do cantor, né, Douglas Borges, mas que você possa se apresentar para o pessoal de casa. Então, pessoal, eu sou o Douglas Borges, eu sou de Goiás, no interior de Goiás, ali pertinho de Goiânia, numa cidade chamada Bonfinópolis, uma cidade com menos de 10 mil habitantes. Eu sou um jovem pastor, de 36 anos, que entregou a vida para Jesus em 2003 e teve a vida transformada e a vida mudada. E eu comecei na minha igreja local como ministro de louvor, como cantor, e as coisas foram acontecendo. O tempo de Deus foi acontecendo na minha vida. Gravei meu primeiro trabalho depois de algum tempo. E posteriormente fui contratado pela Graça Music e nesse intervalo eu estudei, fiz faculdade de jornalismo e me tornei escritor. E eu tenho um propósito de vida, aproveitando esse mês de setembro, que é o mês de Setembro Amarelo. Há 17 anos eu ajudo pessoas a se libertarem do suicídio, que é um propósito que o Senhor colocou na minha vida. Então, nesses anos que depois de formado eu escrevi 5 livros e hoje nós vamos falar sobre 2 deles, Então o Douglas Borges é um jovem sonhador que sonhou viajar aí o mundo e o Senhor tem me levado em muitas nações para pregar o evangelho através da música. Que bacana. Você conheceu Jesus então com o quê? Com 12 anos, é isso? 13 para 14 anos, 14 anos, na escola, através de um convite de um amigo, tá? Um amigo convidou eu e um amigo lá da escola para ir na igreja e nunca mais eu saí. Então é importante, A Bíblia fala que existem amigos que são mais chegados que irmãos. Então, assim, hoje ele é meu baterista, viaja comigo o Brasil todo. Que legal. Então, assim, hoje, através de um convite inesperado, um convite meio que, vamos lá, você vai gostar. E nunca mais eu saí da igreja. Que legal, você vê que teve a importância de ter alguém que te convidou, que te auxiliou nesse ponto, te introduziu à igreja e principalmente te introduziu a Cristo, E hoje vocês caminham juntos ainda para tocar e ser tocados através daquilo que Deus está ministrando no seu coração e no coração dele. Isso é importante demais, A gente construiu aquela amizade de escola e assim, eu sempre costumo dizer, eu tenho um projeto nas escolas da luta contra o suicídio, eu digo que a escola é o maior campo missionário da igreja. Se a igreja entender isso e a igreja começar a ir para as escolas, aí eu tenho certeza que isso vai converter em almas. Então, assim, após ser tocado por Deus lá na escola, através desse meu amigo, e a família dele na época cuidou de mim, eu era novo convertido, eu tinha que aprender o que era a Bíblia, que tinha que aprender o que era discipulado. E tudo foi acontecendo. Hoje eu já tenho 22 anos de fé e hoje eu e minha casa nós servimos o Senhor. Amém. E nós pregamos o evangelho, nós falamos para as pessoas. Esse Deus que nós temos, nós não guardamos só para nós. A importância é essa, nós transmitirmos e levarmos esse Cristo para todas as pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. E você comentou sobre o seu projeto, contra o suicídio. E qual que é a sua história referente a isso, ansiedade, depressão? O que te fez olhar para esse lugar e entender que Deus tinha um propósito para você ali? Então, lidar com esse tema, o tema específico mesmo, que é o suicídio. No Brasil hoje eu não conheço uma outra pessoa que faz esse trabalho específico, assim, igual eu faço, que é nas escolas, nas igrejas, Então, eu nunca tive vontade de me matar, nunca tive vontade de morrer, nunca tive depressão, mas foi pura empatia e chamado de Deus na minha vida. Deus me chamou um dia eu assistindo um programa de TV, uma pregação,
de um pastor que já até participou de muitos programas aqui da HIT, o pastor Wesley Ross. Ele estava pregando um dia numa bala São Paulo e Deus usou ele de forma tremenda para revelar uma pessoa com desejo de suicídio numa bala São Paulo. E aquele dia eu fiz uma oração: Deus, eu não conheço, nunca vi eu não conheço ninguém no Brasil que é usado nessa área. O Senhor podia me usar, porque eu quero fazer parte desse algo, desse movimento poderoso para ajudar pessoas a se libertarem do suicídio. E naquele dia foi algo que o Senhor fez, e Deus virou uma chave ali e começou a me usar nessa área. Glória a Deus. E, assim, tanto pregando quanto tocando, ministrando de forma geral, mas eu acho interessante que para cada pessoa a depressão e a ansiedade ela vai tocar de uma maneira diferente. Para o ansioso, ou ele come muito ou ele não come nada. Ou ele consegue, ele passa horas dormindo ou ele não dorme nada. O depressivo da mesma maneira, o depressivo ainda tem a questão do suicídio. Ou seja, então, para cada pessoa é um estilo diferente de ação. E mesmo nesse sentido, a música está entrando, a palavra está entrando e está trazendo essa renovação, essa transformação, na verdade, mudando o caminho, a situação daquela pessoa para apresentá-la a Cristo, não é isso? Isso, é importante salientar sobre isso. Então, a música ela é muito atrativa, né? Eu sou um cantor, né, um ministro de louvor, que me tornei um escritor e um pregador, né, do evangélico. Eu também prego nas igrejas, geralmente o pessoal já me leva para cantar e para pregar. Então, o que a gente faz? A gente leva a música, né? Leva o louvor no coração das pessoas. O louvor ele é muito importante porque ele quebranta, ele toca, ele traz reflexão, é uma conexão diferente. Então, o depressivo geralmente ele se isola. A característica do depressivo, isolamento. A característica do depressivo, ele quer ficar sozinho. Ele quer sair, ausência de sonhos, ausência de propósito. Então, o que eu falo para você que está assistindo esse programa? Você está com depressão ou você se sente depressivo, a Bíblia vai dizer lá em Tiago, cante louvores. Adore ao Senhor, busque ajuda. O suicida, ele não quer morrer, gente. Ele ama a vida dele, ele é apaixonado pela vida dele. O suicida, ele quer matar a dor. Ele quer se livrar do problema dele. E esse trabalho que eu faço é para abrir essa mente, dizendo, olha, suicídio não é a solução. Se matar não é a solução. Você precisa encontrar o caminho da cura, o caminho da libertação. Como? Buscando ajuda. Que ajudas são essas? Eu quero pautar ajuda profissional. Geralmente quando a pessoa descobre que está com depressão, já está na fase moderada ou grave, gravíssima. Então ela já tem que ir para o psicólogo, para o terapeuta, para o psicanalista. E ela, se precisar, o auxílio, na maioria das vezes quando está no gravíssimo, psiquiatra com remédios. Mas a ajuda espiritual de Deus, ela é muito importante nesse processo, porque a ciência comprova que a espiritualidade, a religiosidade ajuda no tratamento da depressão. É por isso que você precisa ir para uma igreja, você precisa congregar, estar em uma igreja local, você precisa ter um pastor que vai cuidar de você, um líder que vai cuidar de você, porque existem problemas que surgem na nossa história que podem ser vencidos com aconselhamentos pastorais, com ajuda de oração, mas existem problemas que o pastor não ajuda. Não tem como ajudar, ele é uma fonte, ele é um degrau. Tem problemas, irmãos, escute, que Deus não pode fazer por você. Ah, mas você está anulando o poder de Deus? Não, existem problemas que são ação humana, quer ver? Pessoas que têm dificuldade de perdoar. São pessoas que no futuro terão doenças emocionais gravíssimas, doenças psicossomáticas. Então, Deus não perdoa por você, o pastor não perdoa por você, você terá que tomar uma decisão de perdoar. Geralmente, pessoas que carregam problemas emocionais como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, está ligado com algo que a gente vai falar agora sobre os meus livros, com a falta da paternidade biológica. Houve uma quebra da paternidade biológica na fase da infância, uma falta de paternidade. Filhos órfãos de pais vivos. O que isso ocorreu? Ocorreu lá na fase adulta, não é na fase do início da vida, que é a primeira infância. Na fase adulta, essa criança cresce, essa criança tem uma vida, tem uma família, e aí aquelas lacunas que não foram preenchidas lá no passado, vêm à tona no presente. Então tem que fazer toda uma terapia, uma ressignificação do passado, buscar ajuda, mas eu posso te dizer, depressão tem cura, ansiedade tem cura, síndrome do pânico tem cura, e o nosso Deus ele é capaz de fazer isso, mas você também precisa agir, fazer a sua parte. Isso você está falando do primeiro livro, né, que é esse aqui, Eu Sou Teu Pai? Eu Sou Teu Pai. Esse livro é um livro maravilhoso, na verdade ele é um lançamento, né, lançado em 2024, mas a segunda edição dele é o 2025. Foi prefaciado pelo pastor Josué Gonçalves. Esse livro é um livro muito poderoso, não é porque eu escrevi, é um livro com referências bibliográficas, as melhores referências bibliográficas em se tornando de saúde mental, em se tornando de família. Eu uso muitas referências de pessoas que falam sobre família. A importância de nós,
nós que somos pais entregarmos uma paternidade intensa, uma paternidade funcional, uma paternidade de perto. Por quê? O diabo está de olho nas nossas crianças. Eu vou repetir. O diabo está de olho no seu filho. O diabo está de olho no seu filho, porque é mais fácil matar a semente do que matar uma árvore. Então ele vai pegar naquele período da primeira infância, sabe como? Fazendo com que você que é pai e mãe se afaste do seu filho. Olha, deixa eu entregar uma palavra para você que está assistindo esse programa. Eu sei que é um programa de jovem, mas talvez alguém que é casado ou tem filho. Escute, diminua as suas horas de trabalho. Inclua seus filhos em sua agenda. Chegou a hora de você liberar a paternidade. A paternidade biológica é o início e o fim de todas as coisas. Tê-la ou não tê-la fará toda a diferença na história do seu filho. É impossível encontrar o caminho da maturidade pessoal sem a presença e influência de um pai e de uma mãe. Principalmente nós, né, que temos essa... Eu sou jovem ainda, né? Carinha de 18, mas tenho 36. Mas chegou numa fase da minha juventude, que é da faculdade, do namoro, do casamento, que nós precisamos tomar decisões. E essas decisões, elas não são pautadas simplesmente pela igreja, pela palavra, não, é pautada por a minha convivência familiar. Decisões que precisam ser tomadas para potencializar meu destino profético, financeiro, espiritual e profissional, depende muito do tipo de pai e de mãe que eu tive. O pai mais a mãe é responsável pela formação da nossa identidade, nosso caráter moral, nosso caráter espiritual. A paternidade não pode ser terceirizada. O pastor não é responsável pelo seu filho. A escola bíblica dominical ou até mesmo a tia lá da salinha das crianças não é responsável pelos seus filhos. E a creche também não é responsável. Você tem uma responsabilidade geracional sobre o seu filho. E você que já está adulto, já é jovem e não recebeu essa paternidade, você precisa entender que ainda não é o fim. Você pode reaproximar de seus pais e você pode com certeza encontrar em Deus essa paternidade. Também o teor do meu livro falando de nós enxergarmos Deus como pai. Essa paternidade que cura, que salva, que liberta, que transforma. Um Deus que não nos vê como ditador. Um Deus que não nos vê como um excelentíssimo Senhor apenas. Um excelentíssimo Senhor é uma nomenclatura muito rasa daquilo que Ele pode oferecer para nós. Deus não quer oferecer um poder. Ele é poderoso, Ele não precisa de nós dizermos que Ele é santo, porque Ele já é santo. Mas Ele quer oferecer uma paternidade sobre nós. Nós entendemos que nós somos filhos. Ser filho de Deus é o ápice da vida do ser humano. Glória a Deus. O assunto está muito bom, gente. Estamos sendo muito abençoados com todo esse conhecimento. Mas vamos cantar um pouquinho? Vamos cantar. Essa canção aqui é uma canção maravilhosa que eu escrevi, mas o Bob Jonathan. Um novo tempo eu vou viver. Já posso ver acontecer uma nova história. Deus vai fazer e quem olhar vai ver o agir de Deus. Um novo tempo vou viver. Uou, 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 uou. Um novo tempo vou viver. O que foi morte agora é vida. O que estava vazio agora está cheio. O choro da dor virou alegria. O que era impossível se tornou possível. Só me resta crer. Um novo tempo eu vou viver. Eu já posso ver acontecer uma nova história. Deus vai fazer e quem olhar. Bem-vindos de
volta, pessoal. Aqui é o nosso programa MJ e o papo tá muito legal. Nós estamos aprendendo muito. Hoje estamos aqui recebendo o Douglas Borges. Olha, e a gente está sendo muito abençoado com esse papo, que também vai além da música. Ele tem falado sobre os projetos dele contra o suicídio, a depressão, a ansiedade. E olha, a gente estava conversando aqui, eu e o pastor, né, sobre as próximas perguntas. O assunto tá muito bom. E a gente queria saber qual que é a dificuldade que eu acredito que ainda existe, né, em falar, em tratar sobre esse assunto dentro das igrejas. Olha, sempre foi um tabu falar de doença emocional dentro da igreja, porque por muitos anos e até hoje, muitas igrejas tratam a depressão como falta de Deus, falta de fé. E tem algo muito mais pesado. Depressão é demônio. Não, depressão não é demônio, não é falta de fé, não é falta de Deus. Depressão é patologia. Segundo os estudos, né, fisiológicos, Elias, quando ele derrota os profetas de Baal, que ele entra para dentro da caverna, há um problema na sua fisiologia que ele fica com depressão. Ele sente vontade de morrer. A queda de serotonina no cérebro dele foi tão alta, a adrenalina que foi alta de enfrentar os profetas, então foi caindo. A minha pergunta é, Elias era endemoniado? Não. A circunstância difícil que ele viveu, que ele passou naquele momento, fez com que ele ficasse com sintomas de depressão. Na Bíblia tem vários relatos de Davi depressivo. Jeremias, Jó, Moisés. Então, a igreja sempre tratou isso como falta de fé. Não é patologia. Ninguém nasce depressivo. A depressão acontece, os desejos, os problemas emocionais acontecem devido aos traumas que as pessoas carregam. Eu falo isso no meu livro da ansiedade, eu falo isso no meu livro da paternidade. Toda pessoa tem um trauma. David Wilkerson, pastor e escritor do livro Entre a Cruz e o Punhal, né, que virou até filme, ele vai dizer que não existe nenhum homem nem uma mulher no planeta que não tenha algum tipo de trauma. Todos nós carregamos algum trauma do nosso passado, do nosso presente ou do futuro, que é através da ansiedade que a gente antecipa. Só que eu tenho que entender que esses traumas se tornam rótulos. O rótulo, ele define o produto. Só que esse rótulo que nós recebemos do decorrer da nossa história, eu vou até trazer uma frase que eu gosto de dizer. Os rótulos que o diabo coloca em você não definem realmente quem você é. O que define realmente quem você é o que a palavra diz ao teu respeito. Você é o filho de Deus, você é filha de Deus, você é mais do que vencedor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, quando um pastor falar para você que depressão é demônio e é falta de fé, quero te dizer, procura uma outra igreja, procura um outro pastor que tenha uma outra visão, porque ele vai te ajudar a ter uma ideia de que é depressão realmente. Mas, é importante, a ajuda espiritual do seu pastor é muito importante. Os pastores, eles têm uma base bíblica, têm uma base teológica para te ajudar a fugir desses problemas. Então, deixa eu te dizer, esse tabu precisa ser quebrado, as igrejas precisam falar mais disso, saúde emocional. É por isso que Deus tem levantado mulheres e homens para estudar psicologia, para trazer essa verdade, porque existem técnicas, terapias, existem tratamentos que uma pessoa dentro de um gabinete de 1 hora com um psicólogo vai se desvencilhar e retirar todo tipo de mal que essa pessoa carrega do seu passado. Desse livro aqui que você está falando, né? Do Show Ansiedade? Isso, o livro Show Ansiedade é um devocional, né, que eu criei com Deus. Esse devocional é um devocional que não é um devocional de um coach, que eu não sou coach, é um devocional de um pastor, tá, gente? Então, assim, foi gerado através de oração, através de direção do Espírito Santo. E quando você lê esse livro, você que quer adquirir nas minhas redes sociais, no Douglas Borges Oficial, você vai entender que a ansiedade é um pequeno degrau para a depressão. A ansiedade, ela te traz alguns transtornos. E quando ela se torna generalizada, quando ela se torna uma crise, o que ela vai fazer? Vai fazer com que a pessoa não tenha um autocontrole de suas decisões, não tenha um autocontrole de si mesmo, vai dar arritmia cardíaca, aceleramento, né, do coração, vai dar pânico, o ar, né, ela vai perdendo o ar, ela não consegue conviver em público, lá no trabalho ela não consegue desenvolver o seu melhor profissional, o seu profissionalismo, né, ela não consegue ser uma pessoa bem-sucedida no ambiente de trabalho. A ansiedade vai fazer com que você não tenha um relacionamento íntimo com sua esposa, né, com seu cônjuge, de forma mais profunda. Então a ansiedade, ela atrapalha em todos os aspectos, em todas as áreas. É por isso que eu tenho que me policiar. Dentro do livro eu falo, cuidado com os lixos mentais, porque através daquilo que eu recebo, que eu leio, que eu ouço, que eu faço, é introduzido dentro do meu inconsciente, da minha mente, e isso vai reverberar no meu corpo. É por isso que nós temos que ter uma mente saudável, um coração saudável. Como? Lendo a palavra,
indo para os cultos, participando. Você que é jovem, vai no movimento jovem da igreja. Vai no JQV da sua igreja, participe. Vai ter um evangelismo na praça. Mas hoje é domingo, estou com preguiça. Não. Tira a preguiça de lado, vai participar. Quando você preenche a sua mente com coisas espirituais, o seu corpo todo será espiritual. Nós somos resultado daquilo que nós alimentamos no nosso dia a dia. Nós alimentamos de muita porcaria, de muita internet, de muito esse advento da geração YZ. É uma geração que consome muita coisa ruim e consome pouca coisa boa. E nós que somos cristãos, nós temos que consumir aquilo que vai trazer cura para a nossa alma, aquilo que vai trazer coisa saudável para a nossa mente e para o nosso corpo. E bom que esses conselhos não servem somente para quem tem depressão e ansiedade, né? Sim. Todos que têm inconstância espiritual, alguma dificuldade, qualquer tipo de disciplina, tá aí o conselho para todos nós seguirmos. E eu queria, Douglas, que você deixasse um recado para os amigos, familiares, aqueles que estão passando por isso, estão enfrentando isso, e até mesmo para aqueles que precisam de uma ajuda e não sabem por onde correr, não sabem para quem ligar, né? Existe um número que pode te ajudar. Eu queria que você deixasse esse recado pro pessoal de casa. Sim, primeiro eu quero aqui, né, aproveitar que a gente está falando. É muito importante a gente, todos os dias, num devocional, a gente ouvir louvores. Louvor liberta, tá? E eu tô lançando um louvor agora, nos últimos 10 dias a gente lançou um louvor. E assim, no YouTube tá crescendo. Até ontem já tava batendo 150 mil, assim, em 10 dias. E essa canção, ela fala de tua presença. Então, a minha mensagem para você que tá passando por isso, deixa a presença de Deus entrar na tua vida. Deixa a presença do Espírito Santo entrar e fazer. Você é um vaso, né, lá nas mãos do oleiro, Jeremias 18. E às vezes nós queremos que nossa vida seja mudada, mas nós não deixamos Deus mudar ela. Deus quer tirar pessoas que não somam em nada da tua vida, relacionamentos que não somam em nada da sua vida. Até mesmo emprego que te atrapalha a servir aí. Deus às vezes quer tirar esse emprego e te dar um emprego melhor. Então a minha mensagem para você hoje é: ouça louvores, se aproxime mais de Deus. Cante louvores e deixa essa presença tão poderosa, né? Que a minha canção diz que não há lugar maior, não há lugar melhor do que a presença de Deus. Deixa essa presença inundar o teu ser, deixa essa presença inundar a tua alma. Não fique calado, não guarde a sua dor. A minha mensagem final é: não guarde a sua dor, conte o seu problema para alguém. 90% do suicídio poderia ser evitado se as pessoas contassem o problema dela para alguém, mas o suicídio ele guarda, ele esconde, então ele deixa uma carta. Conte, fale, abre a sua boca. Todos os psicólogos, todos os psiquiatras vão dizer a importância de nós contarmos a nossa dor para alguém. Não esconda, não deixe guardado. O Freud vai dizer, se você fica calado e não conte a sua dor, o seu corpo contará a sua dor de uma forma intensa. E olha, ele não vai ter reservas, ele vai entregar essa dor de forma que vai fazer com que o seu corpo tenha doenças que, se você não cuidar, podem ser reversíveis. Bacana. Olha, prazer imenso receber você aqui, prazer imenso receber essa aula também que você deu pra gente aqui. Creio que o pessoal de casa recebeu também dessa aula, dessa intencionalidade do assunto, para que possa transformar o ambiente. Se tiver alguém que você conheça, que está passando por isso, foi uma aula para você, para sua casa, para sua família, para que você também possa ajudar essas pessoas. Por agora, nós vamos encerrar a nossa programação. Aliás, o tempo passou correndo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E gostaria de terminar essa programação com um louvor, com uma adoração ao Senhor. Vamos terminar com a música nova. Você que está aí assistindo, YouTube, Douglas Borges, Samuel Dias, Tua Presença. Essa canção tá muito linda, gente. Lançamento, tá? Graça Music, nos últimos 10 dias agora lancei, tá? Não há lugar maior, não há lugar melhor do que estar em tua presença. Não há lugar maior, não há lugar melhor do que estar em tua presença. Não sairei daqui sem antes te sentir. Estou desesperado por tua presença. Não sairei daqui sem antes te sentir. Estou desesperado por tua presença. E tua presença
e tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é tudo que eu preciso. Uou, 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 tua presença. Uou, 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 tua presença. Não há lugar maior, não há lugar melhor do que estar em tua presença. Uou.